O Rodrigo Caio, lembra dele? Deu uma entrevista que deixou a torcida do São Paulo furiosa. Foi rancor, ingratidão ou ele fez pra provocar? Vem ver com a gente. Estamos voltando então com as atividades no canal. A gente pede desculpa por ter ficado um tempo ausente, né? Porque a gente está se alinhando ainda, se acertando com relação aos outros compromissos profissionais. Mas aqui a gente quer manter a atividade aqui diária. Então todo final de tarde, todo dia, a gente garante que tem vídeo, né? Para conteúdo do São Paulo, dos outros times, para a gente tocar esse projeto. Para você ajudar a gente também, não deixa de se inscrever, né? Dar o like, se inscrever, compartilhar com amigos, com familiares, quem gosta de futebol. Vamos falar do Rodrigo Caio, então? Você estava falando, fez uma pesquisa aí. Quanto tempo que ele jogou no São Paulo? Ele ingressou nas categorias de base do São Paulo em 2005, ele tinha 12 anos. E ele saiu só em 2018. Então, são 14 anos no clube. 14 anos de clube. E aí ele deu a seguinte entrevista para a ESPN, que a gente vai reproduzir aqui. Vamos assistir com vocês, beleza? Pra gente tirar as nossas conclusões. Um clube que você gostaria de jogar e não teve oportunidade. 1 minuto ou um pouquinho mais com o Rodrigo Caio. Torcida que canta mais alto. Flamengo. Adversário mais difícil de enfrentar. Palmeiras. Título favorito que você ganhou. Libertadores de 2019. Atacante mais difícil de marcar. Neymar. Tem algum arrependimento dentro de campo? Não. Melhor técnico que você já trabalhou. Jorge Jesus. Um clube que você gostaria de jogar e não teve oportunidade. Corinthians. E pra fechar, vencer um Fla-Flu ou um majestoso? Fla-Flu. Corinthians. Lembrando que o Rodrigo Caio foi o pivô de uma treta danada na semifinal do Paulistão de 2017. Primeiro jogo no Morumbi. São Paulo já estava perdendo de 2-0 e o Jô tomou um cartão. Ele ficaria suspenso pro jogo seguinte. E o Rodrigo Caio assumiu ali a bronca, disse que foi ele que pisou no goleiro sem querer. O juiz anulou o cartão e o Rodrigo Caio ficou conhecido como jogador de condomínio, né? Por causa desse fair play, teve briga no vestiário. O Rogério Ceni, que era o técnico, chutou prancheta, quebrou tudo. Exatamente. Daí no jogo seguinte, o São Paulo acabou sendo eliminado. Sendo eliminado, exato. E se o Jô não jogasse, talvez não tivesse sido. Ou seja, aí a pergunta que não quer calar. Você acha que foi o quê? Que ele tem um rancor com a torcida do São Paulo, com o São Paulo? Ou ele fez pra provocar? Olha, eu vou ser polêmica aqui, tá? Tá bom. Eu não sou o tipo de pessoa que sempre odiou o Rodrigo Caio desse jeito. Eu nunca gostei muito do futebol dele, mas eu acho que era uma animosidade que tinha em relação a ele, muito muito por conta de uma coisa que ele não necessariamente tem culpa, que é a cara dele, que é a figura dele. Ele não pediu pra nascer com essa cara de bobinho, entendeu? Então eu acho que isso impacta diretamente no fato dele, por exemplo, ser também zagueiro. Né? Porque se você for um jogador... Isso aqui eu tô viajando, pode? Pode, lógico. Se Não, você... tá indo no raciocínio corretíssimo. Se você for um meia, um jogador mais criativo e você tiver essa cara, meio que é até bem visto. Agora, pra você ser zagueiro ou também primeiro volante, não dá, que ele já jogou, né? Também não dá muito certo. Então eu acho que ele sofreu um pouco desse mal. Eu não acho que seja um jogador ao qual falte caráter, mas também não gosto muito do futebol dele. Exatamente, prefiro uma coisa mais brutalizada. E aí eu acho que a torcida do São Paulo acabou pegando muito no pé, fazendo uma tortura até com o cara, porque ele também torturava a torcida com o futebol dele. Então foi essa via de mão dupla aí. Então eu acho que ele não é realmente corintiano. Até porque eu acho que ele fez meio que pra provocar, meio de ressentimento mesmo. Sabe? Ele, tipo assim, eu não vou dar o braço a torcer e ficar falando coisas que beneficiam São Paulo, sendo que me ferraram lá. Só que existe também o ponto que foi o São Paulo quem projetou ele pra ir pro Flamengo, com quem ele tem uma imensa identificação, né? Agora vai até se aposentou, de fato, vai até trabalhar lá. O São Paulo deu tudo a ele, se você for ver. Sim, você acha que ele provocou? Acho que ele provocou. Mas porque ele guarda um certo ressentimento.
Lembrando que ele fez uma das piores duplas de zaga que eu já vi na história do São Paulo. Rodrigo Caio e Lucão. Lembra disso? O Lucão, pra mim, ele é pior que o Rodrigo Caio. É muito na minha pior. opinião. Ele é bem menos jogador. Ele me irritou muito mais. Ó, o Rodrigo Caio, inclusive, ele já declarou publicamente que o São Paulo é o clube de coração dele. Isso depois dele já ter saído, né? Ele falou, vou ler aqui, ele falou numa entrevista ao canal Benjamin Muccio, do Benjamin Bach, né? Do Benja. O São Paulo é o meu time de coração mesmo. Eu sempre falei pro meu pai, desde a primeira vez, quando eu comecei a jogar, a brincar. Pai, eu vou ser jogador do São Paulo. Eu vou jogar no São Paulo. Eu vou, é meu sonho, é o seu sonho e eu vou realizar esse sonho. Então, ele era, né, São Paulino e o pai também, pelo jeito. Porém, ele já falou também que numa eventual final de Libertadores entre São Paulo e Flamengo, ele torceria pro Flamengo, porque foi lá que ele foi amado, de fato, né? Deus sabe como, mas aconteceu. E agora falou que prefere jogar no Corinthians. Sendo que tem e foi uma alfinetada. Porque por que ele falaria o Corinthians em específico? Ele jogou no Grêmio também, né? Sim. Por que ele não alfinetou o Grêmio? Falou, não, eu queria jogar no Internacional. Não, ele poderia ter falado Real Madrid. Poderia ter falado Barcelona. Porque é que ele não é um jogador de carreira internacional, né? Então acho que talvez ele poderia ter ficado mesmo nos clubes do Brasil. Mas tem diversos clubes que ele poderia ter falado. Por que ele não falou, por exemplo, Fluminense, Botafogo, que são clubes grandes do Rio? Porque ele não queria alfinetar o Flamengo, ele queria alfinetar o São Paulo, entendeu? Sim. E vai saber como que ele deu certo no Flamengo, né? Isso é um mistério da natureza. O Jorge Jesus gostava bastante dele, né? Acho que ele teve ali quantos anos bons antes de começar a ter lesão? Acho que teve um ano bom. Uns 2 anos bons. 2019. E depois ele só machucou. Enfim, cara. E agora ele vai virar auxiliar do Felipe Luiz, né? Isso. Qual que é a prerrogativa dele ser auxiliar? Dele ser, não sei se é auxiliar ou meio que um gestor de pessoas ali, uma interlocutora entre o Felipe Luiz e os jogadores, né? Mas é uma broderagem, né, do Felipe Luiz, né? Todo mundo achando também que é super profissional, mas pegou lá um amigão dele lá e falou, vem aqui, vamos compor aqui a comissão pra mim. Porque assim, sinceramente, não sei se ele tem essa capacidade, né? Ele já tinha, pegar um clube que nem o Flamengo, pela primeira vez, e gerir assim as pessoas, fazer essa interlocução. Posso só tossir? Pode. Ai, Pigarro? tosse. Ele não era o capitão principal do Flamengo, né? Enfim, ficava pra outros, o Diego, Everton Ribeiro, outros, mas ele era visto com uma certa liderança lá dentro. Então, Vai saber como. não sei. Às vezes ele amadureceu, né, depois que saiu do São Paulo. No São Paulo ele conquistou uma copinha, né? E também conquistou, ele tava no elenco lá da Sul-Americana. E ele tava lá naquele jogo épico contra o Atlético Mineiro, na Libertadores de 2016. Quase fez um gol. Não acho que seja um jogador indecente, mas teve uma postura né? indecente aí de provocar. Se ele tinha alguma boa vontade de algum torcedor de São Paulo, essa daí já foi pro saco depois dessa entrevista aí. E aí, o que vocês acham? Você acha que ele provocou mesmo? Você acha que ele é um cara ressentido, rancoroso? Deixa um comentário. Comente aí, se inscreva, tá bom? Todo dia, final da tarde, lá para 5, 6 horas, estamos fazendo vídeo. É isso? Quer falar mais alguma coisa? Isso. Não. Então beijo. Beijo na alma. Tchau.